Fala aí, pessoal, tudo bem? Como a pedidos de muitos, a gente fez uma aula no nosso encontro nas sextas-feiras, no projeto Caminho e Vida, e o pessoal pediu para que eu gravasse essa aula porque ficou muito interessante. A aula sobre a história da igreja. Então, vai ser bem legal, vou tentar resumir ao máximo possível aqui com vocês, falando da história da igreja primitiva a partir do livro de Atos ali, aonde foi constituída a igreja primitiva, e vamos passear um pouquinho até os nossos dias. Vamos ver se a gente consegue fazer uma caminhada bem legal aqui. Se você gostar do vídeo, eu peço que você se inscreva no canal aqui, para dar um apoio, para que o vídeo seja alcançado por mais pessoas. Também deixa um comentário, que é muito importante saber o que você pensa, se você concorda ou não concorda, mas o intuito é nós nos edificarmos com esses vídeos aqui de estudos. Não é um estudo aprofundado da teologia, embora seja um estudo da teologia, eu fiz de forma resumida, o mais resumido possível, passando pelos principais fatos. Então, é um estudo histórico sistemático, com as principais datas e principais temas da Bíblia. Eu queria, desde já, começar a gente lendo o livro de Atos, capítulo 1, e no versículo 8, que é onde foi que começou, né, a nossa caminhada de Jesus Cristo, ali, quando Jesus foi elevado às nuvens. Diz assim: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, foi elevado numa nuvem, e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Continuaram a olhar atentamente para o céu, até que dois homens vestidos de branco apareceram de repente e no meio deles disseram: homens da Galileia, por que estão aí parados olhando para o céu? Jesus, ele foi elevado no meio de vocês ao céu e voltará do mesmo modo como o viram. Até aqui. Nesse passo, nós começamos a nossa caminhada. O Senhor ressurreto, com a promessa do seu Espírito, na descida do Espírito Santo. Então, ele disse para os discípulos ficarem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. E do mesmo modo que ele foi elevado às nuvens, ele também viria. E aí começa a nossa caminhada de fé, uma caminhada que dura mais de 2000 anos. Nós estamos hoje em 2021, já se temos mais de 2021 anos, porque a data não é bem cravada. Ela tem alguns gaps, e alguns teólogos acham que não é a data certinha, mas não há problema nenhum em nós contar dessa forma aqui. Então, eu quero fazer uma linha do tempo com vocês, para vocês entenderem um pouquinho aonde nós estamos hoje. Mas para nós estarmos hoje, nós temos que entender como foi constituídos os primeiros passos da igreja, bem como toda e qualquer distorção que veio havendo, lutas para que a doutrina chegasse até nós de uma forma mais saudável e pura possível. Então, nós entendendo um pouco da história, a gente começa a compreender o todo. Como que foi desenvolvida o Novo Testamento? Como foi fechado o cânon? Não existia um Novo Testamento, óbvio, estava sendo escrito, com a vida, com a morte de Jesus, com a ressurreição, com a vida dos discípulos, com os doutrinadores, com toda a base de ensino do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele é uma bênção, irmãos. O Antigo Testamento, hoje eu estou apaixonado pelo Antigo Testamento. Por quê? Porque o Antigo Testamento, com a ótica certa, ele é uma bênção. O problema dos nossos dias é que o Antigo Testamento ele é mal interpretado com a ótica legalista. Então, quando nós tiramos essa ótica legalista e enxergamos Jesus dentro do Antigo Testamento, ele é uma bênção. Ele está falando, só tem uma história. A Bíblia ela não tem dois livros, o Antigo e o Novo Testamento. É um livro só, que se unem nas histórias desde que eu enxergue o Evangelho dentro do texto. Eu gosto de uma frase do Antônio Carlos Costa, que diz que o Evangelho é uma mensagem dentro da Bíblia. Ele não é a Bíblia inteira, é uma mensagem dentro da Bíblia. O Antigo Testamento apontava para isso e o Novo Testamento escreveu a história. No livro de Atos, nós podemos dizer que nós estamos escrevendo ainda, porque é os atos da igreja.
os Atos dos Apóstolos. Eu vou dividir tela com vocês, para a gente ser um pouquinho mais dinâmico e a gente conseguir, de uma forma mais rápida, para não se prolongar tanto no vídeo, a gente conseguir entender melhor a linha do tempo. Então, a linha do tempo da igreja, ela se inicia em Atos, capítulo 1, versículo 8, após a ressurreição de Jesus Cristo e a ascensão dele aos céus. Ali se inicia a igreja primitiva. Nós vemos também a pregação do evangelho e o martírio dos apóstolos, dos discípulos, né? Onde foi formada a doutrina que nós vivemos hoje, foi por intermédio da pregação do evangelho desses homens. Jesus, na sua oração em João 17, ele disse: Deus, eu não peço que o Senhor tire eles do mundo, mas que livre eles do mal. Ou seja, que nós temos que resgatar pessoas, capacitar pessoas e devolvê-las para a sociedade. Essa é a missão do Evangelho. Restaurar vidas através da pregação do Evangelho e devolver essas vidas para a construção de uma sociedade. É claro que, na época, eles foram martirizados, sim, porque existia muita perseguição. Essa perseguição dura até hoje, né? A gente vê que a igreja é perseguida, mas essa perseguição aberta aos cristãos durou até meados dos anos 300, aonde foi constituída a igreja estatal. Então, essa história de hoje, o povo evangélico, no nosso país principalmente, querer um líder evangélico para que ele reine sobre a nação, fazendo imposição, isso já foi feito no passado. A igreja romana, no ano 300, ela já se tornou uma igreja estatal, ela era do Estado, ela regia muitas das leis e regras da sociedade na época, ela foi feita pela igreja romana. No ano 70, teve a destruição de Jerusalém pelo comandante Tito, passei aqui, teve a destruição de Jerusalém e do templo, onde Jesus tinha dito, né, que eu destruirei o templo em 3 dias, mas Jesus estava falando do seu corpo. E no ano 70, o povo judeu, ele se rebelou contra Roma e eles tentaram uma conquista de território diante de Roma, e foi um desastre, foi uma batalha sangrenta, e aí Roma decidiu, através do comandante Tito, destruir toda a Jerusalém, destruiu o templo, destruiu tudo, foi muitas mortes perdidas. Aí, ali no período do meados dos anos 300, foi o início da igreja romana, né, que a gente conhece, a igreja católica, pelo imperador Constantino, ele instituiu a religião oficial do Estado, como nós falamos há pouco. Então, foi um período de muita inquisição, um período de muita nebulosidade da igreja. Claro que Deus não estava com seus olhos vendados nesse período, tudo acontece por uma permissão de Deus. Eu disse que isso nós vamos fazer uma linha do tempo um pouco mais rápida para não se prolongar. É claro que nessa linha do tempo existem vários outros marcos históricos e datas históricas que vão contribuir muito para um estudo, mas isso aí eu colocaria uns 4, 5 vídeos, se tornaria algo muito extenso. Então, resumidamente, a Igreja Católica, ela reinou por 1.200 anos e se tornou a religião oficial, e todas as distorções e adições ao Evangelho também trouxe nesse período. É claro que ali, antes do ano 70, da destruição de Jerusalém, já existiam as distorções, o apóstolo Paulo combatia muito as distorções, as adições, né? Ali no livro de Gálatas a gente vê que o apóstolo Paulo pregou, 3 anos após já existia uma distorção sobre a circuncisão, sobre obedecer ou não à lei de Moisés, junto com o Evangelho. Então, fizeram o concílio de Jerusalém, se reuniram lá em Atos 15, você vai ver isso, eles se reuniram e eles decidiram que não aos gentios não há como seguir a lei judaica. É simplesmente, irmãos, como se eu fosse hoje viajar para os Estados Unidos, pegar a Constituição brasileira, colocar embaixo do braço, chegar lá e começar a ditar as regras do Brasil nos Estados Unidos.
Eles vão dizer, não, aqui nós temos a nossa Constituição dos Estados Unidos, que rege o nosso Estado, aqui o nosso país. É mais ou menos isso que acontecia. O povo judeu queria impor a sua Constituição, que era a lei mosaica, no povo gentil, que somos nós, né? Todo o povo que não era povo de Israel, os judeus, eles eram povos gentios, como a Bíblia diz. Então, não há o evangelho, ele não veio trazer um legislador, Jesus não veio ser um novo legislador, Jesus veio simplesmente trazer a promessa de salvação que estava no Novo Testamento, na lei mosaica, para todos os povos, todos os povos. Por isso ele disse, ide por todo mundo, pregar o evangelho. Então, quando começou a igreja primitiva, já existia muita distorção ali. A principal distorção era dos doutores da lei, os fariseus, saduceus e outras seitas que rodeavam ali e permeavam a religião judaica, e com isso eles foram adicionando coisas ao Evangelho, e nós vemos em todo o Novo Testamento o apóstolo Paulo, Tiago, Pedro, João e os outros discípulos e próprio Jesus falando sobre acautelai-vos os falsos mestres, falsas doutrinas, que vêm trazendo divisão, que vêm trazendo adição ao Evangelho, colocando o Evangelho como se fosse uma nova lei. Então, não é. O Evangelho é uma transformação. E isso nós já falamos também em outros vídeos aqui sobre Nicodemos. Você pode dar uma olhadinha no canal ali, que vai ter um vídeo sobre Nicodemos também. Então, esses 1.200 anos da igreja se tornou uma religião do Estado. Então, ela ditava regras. Nesse período que constituiu também os sacerdotes, né, os padres, eles não casavam por quê? Porque toda a sua herança era... Por que ele não casava? Porque a sua herança ia direto para a igreja. Então, a igreja tinha um patrimônio muito grande. Então, se ele casasse, tivesse filhos na época, então a sua herança, e existia muitos sacerdotes, muitas posses naquela época, ia ser dividido como a lei mandava, que dividido pelos seus filhos, né, pelos herdeiros. Então, ele não tinha o herdeiro, por isso que foi constituído. Foi constituído como uma base de regra. E Jesus não colocava regra, Jesus colocava a opção de uma nova criatura. Então, com isso, para você ser um sacerdote, um padre, você estudava no seminário, você se formava no seminário, mas você tinha que fazer o voto de celibato, justamente visando que a sua família, por exemplo, era uma família rica, você herdou a herança do seu pai, a sua parte na herança, mas você não tem continuidade. Então, a sua herança acabava na igreja estatal. E a gente vê diversas distorções ali, e depois a gente vê ainda nesse período nebuloso, as inquisições começaram a criar misticismos em torno das escrituras, falaram que as escrituras não poderiam ser lidas por qualquer pessoa, porque essas pessoas poderiam ficar com demônios, e pessoas que liam a Bíblia naquela época, roubando a Bíblia ou de algum lugar, elas eram queimadas em praça pública como um bruxo. A Bíblia, ela era aberta somente no altar, e só o sacerdote ali, o padre, a pessoa que estava ministrando aquele culto, só ele fazia a leitura daquele texto ali. Então, o povo não tinha conhecimento, a grande maioria do povo, né? Como eu disse, Deus não estava com seus olhos vendados olhando essas coisas, de maneira nenhuma. Mas a maioria do povo, essa igreja estatal, ela começou a crescer, 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 tanto é que até 30 anos atrás, no Brasil, nós éramos uma comunidade dita católica, 95% da população não se dizia católica. Por quê? Por causa dessa herança ainda da imposição, da Inquisição da Igreja Romana, que se transformou a Igreja Mundial, a Igreja estatal. Logo, 1500, nós conhecemos bastante, veio a Reforma Protestante, puxada por Lutero, 1517. Então, o padre alemão Martinho Lutero iniciou a Reforma Protestante, com ele Melanchthon, Zwinglio, Blusser e outros reformadores, né, que também contribuíram para isso. Eles queriam reformar a Igreja Católica, e isso foi a maior frustração, talvez, que eles tiveram naquele momento ali, porque Lutero focou em mudar a instituição da Igreja Católica. Então, outros reformadores pegaram essa base, essas 96 teses que Lutero fez, comprovando biblicamente que a salvação era só pelas obras. Aí a gente vê ali os 5 solas, né? Sola fide, que estava dizendo somente a fé, então não tinha adições. Lutero começou a tirar as adições da Igreja Católica naquele período.
sola Escritura, quer dizer, só a Escritura, solos Christus, somente Cristo salva, sola gratia, somente a graça, sola Deo gloria, que somente a Deus a glória. Então, nessas 5 solas que Lutero levantou, e mais as 96 teses, baseadas muito nos livros de Romanos e Gálatas, então ele conseguiu defender essas 5 solas, tirando toda a parte de pagamento de compra de terreno no céu, isso já vem de antes lá, as indulgências que eles chamavam. Então, o que era uma indulgência? Você tinha 20, 30 anos, o sacerdote ali, o padre na época, fazia uma perspectiva de vida sua, então você vai viver até os 70 anos, ele fazia um cálculo de impostos e você pagava o imposto para garantir que aos 70 anos você ia morar no céu. Então, não era por Jesus, era pelas suas obras, era pelo seu pagamento em dinheiro a sua salvação. Então, Lutero, quando viu isso, quando ele começou a estudar isso e ler a Bíblia, a gente vê que ele não se adaptou, isso não é que não se adaptou, ele ficou totalmente ao inverso a isso, né? Então, ele fez a reforma protestante. A reforma tornou-se a reforma da Europa, depois veio para a França, para a França com Calvino, né? Calvino deu seguimento, estou lendo aqui no texto, e logo o holandês Arminius também deu seguimento. Então, a reforma protestante iniciou em 1517, e ali a gente vê que o atuar maior de Calvino foi em torno de 1560, então alguns anos a mais. Eu gosto de falar de Calvino, por quê? Porque Calvino foi um homem que teve um insight muito legal da reforma. Ele viu que realmente estava totalmente distorcido aquele evangelho que estava sendo pregado, aquele evangelho estatal, onde já não tinha mais interesse de pregar o evangelho, porque não se dava dinheiro, não se dava poder. Então, ele pegou muito bem esse insight, e ele pegou toda a ideia de Lutero, e quando se fala de Calvino, se fala muito sobre a doutrina da predestinação, mas a gente esquece da história que nós vivemos hoje como sociedade e a contribuição de Calvino, que Calvino fez por nós até hoje. Eu vou falar algumas coisas que vão chamar a sua atenção aqui. Calvino, ele, antes de instituir uma igreja, a ideia dele era mudar a sociedade, que essa é a ideia inicial do evangelho. Não é instituir igrejas, mas mudar a sociedade, para que a sociedade viva como igreja. Claro, nós temos um lugar para congregar, não vou mais falar sobre isso, porque todos sabem que acompanham o meu trabalho, eu sou favorável à igreja, sou favorável ao congregar, desde que isso seja saudável, desde que isso seja entendível através do evangelho. Então, Calvino, a gente conhece a história de Calvino, que ele mudou toda uma sociedade com a mentalidade bíblica. Lá em Genebra, onde ele fez todo o seu ministério, podemos falar assim, a história conta também que ele era um advogado, então ele conhecia as leis, ele era um teólogo, mas ele era um advogado. Então se fala muito da doutrina da predestinação, mas o que ele fez? Ele instituiu, se nós temos hoje faculdade estadual, federal, essas faculdades estatais, foi por causa de João Calvino, porque ele instituiu as primeiras faculdades do governo. Olha só a diferença. Constantino, no ano 300, ele transformou a igreja romana numa igreja estatal. Calvino transformou o ensino em estatal, ou seja, pegando o recurso do Estado para dar capacitação para o povo. A ideia da igreja romana era tirar o conhecimento do povo, deixar o povo sem conhecimento, totalmente vulnerável a manipulações. Calvino não, ele descobriu, tirou essa cobertura, disse, não, agora nós vamos dar conhecimento ao povo de graça, eles vão estudar em faculdades, eles vão ser teólogos, vão ser médicos, eles vão ser tudo, mas sempre tinha o ensino do evangelho junto. Então, a visão de Calvino era muito mais ampla, ele alcançou uma sociedade. Se você compra hoje um queijo de Genebra, você vê as máquinas de relógio, são as melhores, são de lá, porque ele ensinou a população na época a fazer o melhor. Tudo que vocês façam, faça como se fosse para Deus. É o que a Bíblia diz. Então, ele pegou esse insight e ele fez a obra grandiosa que se fez hoje. Tanto Lutero quanto Calvino, eles não foram homens que queriam os seus nomes numa igreja luterana, numa igreja calvinista.
De maneira nenhuma, são homens que realmente entenderam o evangelho, não queriam glória para eles. Se fala muito, né, que Calvino só falava sobre predestinação, uns vão... Não, gente, esse homem orava 4 horas por dia, ele orava das 4 da tarde até as 8 da noite, todos os dias, em cima de uma torre. Então, lá em Genebra, existia um frio muito forte, e ele não parava de orar, era o prazer dele. Ele constituiu toda essa obra que nós falamos, mudou uma sociedade inteira, talvez instituiu igreja, eu não sei trazer essa informação para você, mas certamente que sim, para dar continuidade ao ensino, mas a questão do ensino para ele, e o ensino puro do evangelho, atrelado com a transformação, você vai entrar na faculdade de medicina, tem uma cadeira de teologia. Você vai entrar numa faculdade de filosofia na época, tem. Então, a cadeira de teologia estava em todas as matérias, todos os cursos. Isso foi um insight dele, ele mudou toda a, a sociedade onde ele vivia. Depois, não só na França, mas em outros países da Europa, ali foi disseminado até chegar nos Estados Unidos a doutrina calvinista, né? É uma das doutrinas hoje que eu posso afirmar para vocês, embora não concorde com tudo, mas é uma das melhores doutrinas que a gente vê ali, e ele contribuiu bastante. É óbvio que ele não morreu por nós na cruz, mas foi um homem que contribuiu muito, assim como Lutero, assim como todos os outros reformadores. Por que eu estou trazendo isso? Para a gente entender que a história da igreja, nós vivemos hoje, talvez você está conhecendo Cristo agora, nós vivemos uma distorção muito grande desde os primórdios. Então, não é fato novo, eu não estou inventando a roda aqui. Eu estou falando para vocês que existem distorções e lutas porque Deus não está com seus olhos vendados e nunca esteve. A diferença de nós criarmos uma igreja nos nossos dias, um país, por exemplo, evangélico, aonde vai oprimir as outras pessoas que não querem servir a Deus. Jesus, de maneira nenhuma, Jesus oprimia, Jesus dava oportunidade, vai, não peques mais, mas se quiser pecar, o que eu vou fazer? Sabe, é esse tipo de mentalidade que o evangelho traz, não imposição. Tudo que for imposto, tudo que for obrigatório, não faz parte do evangelho. Isso é parte da lei. É por isso que quando eu falo que nós temos que olhar para o Antigo Testamento, para a lei mosaica, ela é uma bênção, todo o Antigo Testamento é uma bênção, mas eu tenho que enxergar Jesus. Eu tenho que chegar até onde aquilo está me mostrando que vai, aonde inicia a nossa caminhada com Jesus. E através desse entendimento vai me clarear a minha visão, a minha cosmovisão vai ser a cosmovisão de Cristo. Simples assim. Então, voltando à nossa história. Então, eu parei um pouquinho mais na Reforma Protestante, porque é o que nós vivemos hoje. Se existem igrejas hoje até aqui, muito se contribui também pelos reformadores. Tiraram essa faceta governamental da igreja institucionalizada na época do governo e trouxeram realmente a possibilidade de pregar o evangelho. Então, Lutero, ele transcreveu, né, ele fez uma adaptação da Bíblia, não vou dizer que é uma adaptação, ele fez uma tradução da Bíblia para a língua alemã, e a gente também ele contribuiu muito para que as escrituras chegassem até nós. Sendo que naquela época o povo não podia ler. Por quê? Porque a Bíblia diz que o povo erra por não conhecer as escrituras e o poder de Deus. Então, se há uma coisa que o inimigo, o diabo, o inimigo da igreja, o nosso inimigo, ele sabe que se conhecereis a verdade, João 8,32, a verdade vos libertará. Se nós conhecermos a verdade, nós vamos ter detentor do conhecimento e nós vamos ser mais menos maleável para essa massa de manobra de interrupções, de adições. Então, nós vamos saber quem nós somos em Cristo. Isso é muito legal. E João Calvino foi um cara que contribuiu demais. Depois, falando um pouquinho de Armínio, da doutrina arminiana, que é a doutrina que rege quase que 100% da igreja pentecostal, e nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Então, esses caras, Armínio, ele cria na mesma reforma, só que ele começou a tirar alguma coisa da doutrina que veio se distanciar da doutrina calvinista, e ainda se é falado muito da doutrina tanto de Calvino quanto de Armínio. E Lutero foi o cara que deu o pontapé inicial e abriu todo esse leque para que a gente tivesse a palavra de Deus hoje nos nossos dias. Eu estou fazendo uma passagem muito rápida na linha do tempo, para a gente não se prolongar tanto. Então, eu falei um pouco de Calvino,
Ele morreu aos 54 anos de uma pneumonia grave. Alguns historiadores vão dizer que foi por causa da oração que ele fazia, num período de muita neve no inverno, lá de Genebra, e aquela torre aberta, ele orava 4 horas por dia, e aquele evento pode ter trazido para ele uma pneumonia grave e ele morreu, mas ele deixou uma contribuição ímpar. Então, quando eu falar para você de Calvino, lembre-se desse vídeo, lembre-se de toda a contribuição no ensino que nós temos até hoje, das nossas faculdades, mantida pelo governo. Essa ideia veio lá da Reforma Protestante, e um desses foi João Calvino. Falando isso, daí vamos pular um pouco, aí vamos pular quase 400 anos, vamos para 1906, em Los Angeles, Estados Unidos, na Rua Azusa, um bairro pobre nos Estados Unidos, em Los Angeles, onde aconteceu o movimento pentecostal. Todos conhecem esse movimento. Então, existem igrejas ainda tradicionais, chamadas igrejas reformadas, sim, ele continua desde a Reforma Protestante de 1500 até os dias de hoje. Esse movimento pentecostal é um movimento que todos, até os reformadores, até os reformados dos nossos dias, eles reconhecem como um movimento genuíno. Existe uma teologia desse movimento, e esse movimento é um movimento sério. Aconteceu realmente, eu creio nesse movimento também. E ele iniciou muito bem. Eu só não gosto de uma colocação, é que até esse movimento o Espírito Santo não atuava. Não, de maneira nenhuma. Se o Espírito Santo parou de atuar na história inteira, então como que a palavra chegou até 1906? Então não é assim. Existe uma cosmovisão no meio disso também, dessa teologia do pentecostal. Então ali aconteceu alguns moveres dentro de algumas reuniões, e muitas pessoas se converteram ali, como foi na igreja, como foi na pregação de Pedro, onde muitas pessoas se converteram, e se iniciou o movimento avivado, né, como diz, através da pregação e dos dons, essa continuidade dos dons ali. Então veio desse movimento da Rua Azusa e depois foi disseminado. Esse movimento contribuiu para a pregação do evangelho, foi um movimento que cresceu o mundo inteiro, e a gente conseguiu alcançar muitas pessoas. Então, eu digo que o movimento pentecostal é um movimento muito bom, desde que ele continue ainda nos seus primórdios. 1960, ainda também líderes das igrejas pentecostais nos Estados Unidos reformularam o pentecostal, inserindo a prática de um sincretismo religioso com o foco na prosperidade e no pragmatismo. O que eu quero dizer? Em 1960, entrou essa cultura tirada da Bíblia, de textos isolados, mal interpretados, de uma hermenêutica sem fundamento. Isso eu posso afirmar para vocês biblicamente, a gente pode até fazer um vídeo sobre isso. Começaram a pegar textos isolados de prosperidades, assim como Deus prosperou Davi, como Deus prosperou Salomão. Nós estamos falando de reis, nós estamos falando de pessoas de governo, nós estamos falando de pessoas que recolhiam os impostos para poder governar um lugar. Então, eu não posso usar a vida de Davi, por exemplo, para cobrar de Deus prosperidade para a minha vida. Então, nós conseguimos parar com essa teologia. Essa teologia é uma teologia que nasceu morta desde os seus primórdios. Em 1980, 90, um pregador brasileiro aqui, todo mundo conhece ele, um dos mais famosos aqui do movimento neopentecostal, ele trouxe essa doutrina dos Estados Unidos para cá e disseminou no Brasil, com uma das maiores igrejas do mundo hoje, construiu o Templo de Salomão, acho que agora vocês já sabem quem eu estou falando, e essa doutrina da prosperidade, de tomar posse, de várias práticas e rituais judaicos para que você conquiste coisas, falando que você tem direito a isso, direito àquilo, é só impor a Deus e tomar posse da sua riqueza, da sua cura e diversas outras coisas. Essa doutrina é uma doutrina que atrapalhou muito o movimento pentecostal. Por quê? Eu dou sempre um exemplo. A igreja do Joãozinho veio até 1980 muito bem, pregando o evangelho,
uma igreja pentecostal, sem problema nenhum, crendo nos dons, mas pregando o evangelho, salvação, arrependimento dos pecados. Só que a igreja dele tinha ali 30, 40 pessoas. Veio esse movimento neopentecostal e explodiu. As igrejas tinham 3, 4 mil pessoas dentro das igrejas. O Joãozinho olhou para esse movimento e disse, nossa, estão pregando a palavra de Deus e está crescendo assim, o que eu estou fazendo de errado? Aí foi lá e encostou na igreja do José, e disse, José, o que aconteceu? Por que a tua igreja cresceu tanto? Ele, olha aqui, cara, doutrina da prosperidade. Nós somos uma igreja neopentecostal, agora nós vamos reformular o pentecostalismo. Aquele da Rua Azusa já aconteceu, agora nós vamos colocar algumas doutrinas aqui que nós descobrimos, e essas doutrinas geram muitas pessoas, nós vamos ter igrejas maiores, vamos alcançar mais pessoas. Até a ideia inicial não era uma ideia errada, mas com o tempo, o pragmatismo, o que seria o pragmatismo? Eu tenho foco, eu tenho um plano final e eu faço de qualquer forma os meus meios para chegar no fim. Então, não importa se eu vou pregar o evangelho ou não. Então, já não importava mais pregar nesse movimento aí que cresceu muito até os nossos dias, não importava mais pregar sobre arrependimento, sobre que nós somos pecadores e precisamos nos arrepender e a cruz de Cristo é o motivo da nossa salvação. Não importava mais isso para eles, porque isso não enchia a igreja. E essa ideia se transformou numa ideia que a gente acabou não observando o evangelho. E aí nós vemos igrejas seríssimas pentecostais que adotaram alguns princípios dessa doutrina neopentecostal e ainda se dizem pentecostais sérios. E começaram a adicionar, por quê? Porque viram que isso dava resultado em número de pessoas. Claro, as pessoas são gananciosas. Se eu ofereço para uma pessoa que ela me dá R$10 na igreja, eu digo que Deus vai prosperar ela 100, essa pessoa é gananciosa, ela vai tirar da carteira e vai dar 100, porque ela quer 1.000. Ela não quer só dizimar R$1.000, ela quer ganhar R$10.000. Então, a ganância do povo foi que contribuiu para o crescimento dessas igrejas. E os pentecostais sérios, que estavam pregando o evangelho da forma orgânica e natural e crescimento contínuo, acabaram adotando essa doutrina neopentecostal e a gente viu o que se transformou o evangelho nos nossos dias. Então, é muito perigoso hoje. É o estar amarrado, tome posse. Se você não foi curado é porque você não tem fé. Cobertura espiritual, sair daqui está amaldiçoado. Isso tudo é da doutrina neopentecostal. Se a tua igreja tem isso, sai correndo daí, cara. Sai correndo daí, meu irmão, minha irmã. Se a tua igreja tem esse tipo de coisa, é porque ela não está observando a sã doutrina do evangelho, porque essa doutrina do evangelho não vai dar dinheiro e não vai dar multidões de pessoas. E isso a gente vê ao longo da história. A gente vê ao longo da história que não existe multidões. Quando começa a se pregar o evangelho, o arrependimento, e eu mostro para as pessoas que não há um benefício nesta terra, as pessoas não querem. A promessa de Jesus, se nós observarmos, as promessas de Jesus era para um reino vindouro. Embora nós vamos viver aqui, Deus vai cuidar da nossa vida, claro que sim. Mas eu não posso pregar um evangelho fantasioso, parece um circo, para atrair pessoas para dentro da igreja. Porque na hora que eu começar a pregar o verdadeiro evangelho, muitas pessoas vão sair fora. Então, essa estratégia ela já nasceu morta. Esse movimento neopentecostal foi o que estragou o evangelho dos nossos dias e as igrejas pentecostais. Claro que as igrejas reformadas, elas continuam na mesma batida. Um evangelho puro, certo, um evangelho mais correto possível. Eu não digo que é mais correto, um evangelho mais saudável, porque todas as igrejas têm os seus erros, né? Aí, nos anos 90, estou tentando correr um pouquinho, nos anos 90 chegou o movimento gospel também dos Estados Unidos, visando o quê? Um movimento musical, onde nós usaríamos o nome gospel para atrair pessoas. Até aqui, ok. Mas esse movimento gospel, ele transformou o real sentido da adoração. Ele acabou transcendendo um pouquinho o real sentido da adoração bíblica. Esse movimento também gerou muitos artistas famosos, muita riqueza no meio deles, e começaram a também fazer parte do movimento neopentecostal, onde diz que nós vamos prosperar. O princípio do movimento neopentecostal: ninguém pode ficar doente e ninguém nasceu para ser pobre. Se você está doente, é porque tem pecado. Se você é pobre, é porque você não tem Deus. Então, Deus ele é um balizador através das suas conquistas. Isso não tem nada a ver com o evangelho. E o movimento gospel foi para esse lado, um movimento que nasceu legal, um movimento musical,
mas ele contribuiu para que a adoração fosse destruída, distorcida, não destruída, distorcida. E aí agora, nos anos 2010, 2015, mais recente possível, veio essa onda do movimento worship, principalmente aqui no Brasil, aonde transformou o quê? A adoração numa forma mais infantilizada, desrespeitosas em alguns casos, desrespeitosas com a santidade de Deus, transformando o verdadeiro sentido da adoração em bajulação. O que eu quero dizer com isso, irmãos? O movimento gospel, o movimento worship, não há problema nenhum. A gente pode tocar esses movimentos desde que eu entendo o que eu estou fazendo. Adoração não é música. Adoração não é levantar as minhas mãos e chorar. Não. Adoração, culto, é uma vida de viver o evangelho. O que nós fizemos dentro da igreja é a nossa celebração. E a parte musical da igreja é uma parte de adoração, sim, mas ela não é o todo, e Deus não se agrada só da nossa adoração ali como música. E esses movimentos, com as suas letras, começaram a trazer sobre a mentalidade da igreja, que a adoração é só aquele momento, só aquele período ali onde nós estamos cantando, e muitas vezes não se há pregação. Quantos cultos eu fui que dizia, não, agora nós vamos continuar adorando, porque Deus está aqui. Opa, do que nós estamos falando? Eu não sei do que nós estamos falando. Deus sempre esteve. E não há culto se não tiver palavra, se não tiver ensino, se não tiver pregação do evangelho. Então, a parte musical do culto é uma forma de nós nos alegrarmos pela vitória de Cristo, adorarmos a Ele em intimidade, mas não transformar a adoração em musicalidade. Foi o que esses movimentos fizeram, com suas letras extravagantes, transformaram a adoração verdadeira, que é viver o evangelho em todo o tempo, fora, dentro, aonde estiver, na igreja, fora da igreja, na faculdade, no trabalho, é viver uma vida de adoração. Isso que Calvino fez. Transformou pessoas na sociedade, devolveu elas para a sociedade capacitada com o evangelho. Médicos, profissionais liberais, advogados, pedreiros, sapateiro. Sabe, eu gosto de uma mensagem de Lutero. O sapateiro chegou para ele e disse, o que eu posso fazer para servir a Deus melhor? Ele disse, faz um bom sapato e vende por um preço justo. Ponto. Isso é servir a Deus, gente. Isso é adoração. Quando Jesus teve encontro com aquela mulher no poço de Jacó, simplesmente foi isso que ele falou. Ele disse, mulher, vai chegar um tempo que Deus procura os adoradores que adorem espírito e verdade. Não é aqui e não é lá. Nós vamos adorar a Deus em qualquer lugar, não é em Jerusalém nem no poço de Jacó. Então, eu fiz essa linha do tempo rapidamente, ali em meia hora a gente conseguiu fazer isso, para você entender como as distorções vêm dentro dos movimentos. Nós estamos falando de uma igreja de Atos até agora de mais de 2.000 anos. Quantas distorções vieram vindo, mas o evangelho chegou até nós. Então, não se deixe levar por vento de doutrina, meu irmão. Conheça a Bíblia. Todo cristão deve estudar a história da igreja, deve saber onde que entra as doutrinas, aonde que foi combatida a doutrina. Na própria Bíblia vai ter vários relatos disso. Mas também existe a história, livros que contribuem com a história da igreja, que vão enriquecer a sua vida cristã. Não estou falando aqui de uma receitinha de bolo, nós estamos falando da história da nossa vida, que vai nos levar para a vida eterna. Então, eu queria deixar esse vídeo que abençoe muito a sua vida. Se você puder ajudar, coloque um comentário ali, se inscreva no canal, divulgue esse vídeo com outras pessoas. Eu vou voltar a dizer, não é um vídeo de um estudo aprofundado da linha do tempo da igreja, teologicamente falando, mas é um estudo sistemático. Eu passei por alguns pontos que eu achei mais contribuintes para nós agora, nesse estudo aqui, para você entender qual é o momento que nós estamos vivendo da igreja brasileira hoje, a igreja que você está vivendo. Por que você fala, está amarrado? Por que você toma posse? Por que você fica doente, fica culpado? Por que quando você perde o emprego, você acha que Deus está punindo você? É por causa das doutrinas que vêm distorcendo o evangelho. O evangelho não fala isso. Deus não nos julga. Deus não é que Deus não nos julgue. Deus não nos julga porque nós fazemos, se eu estou fazendo certo ou não. Ele nos julga através do evangelho. Sabe quando você ora? Eu gosto muito de uma frase do pastor Paulo Júnior. Ele diz que se você orar muito essa semana, você não surpreende a Deus.
E se você orar pouco essa semana, você não decepciona Deus, porque a expectativa de Deus não está em mim e em você. O Evangelho não diz sobre mim e sobre você, diz sobre Ele, sobre a salvação, sobre a morte, a ressurreição do Filho dele. E para eu e você conhecer o verdadeiro Evangelho, não essa barganha, esse shopping center que se transformou o Evangelho, onde você precisa, você vai na prateleira e pega. Tiramos mensagem de arrependimento e colocamos a nossa necessidade. Transformamos o Deus em nosso servo. Deus virou o servo da igreja. Eu quero que abençoe a sua vida esse vídeo. E não use a igreja institucional, o sistema, para atrair a Deus. Não podemos trair a Deus. Não podemos trair o Evangelho com o sistema, com que a igreja, a sua igreja está transitando. Que Deus abençoe muito a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.